Olá, ouvintes, boa noite. Mais um programa Culturas e Identidades, com Loriel Rocha. Hoje o professor Manuel Gandra não pode estar presente conosco. O nosso assunto de hoje será é, os empréstimos da monarquia portuguesa e os banqueiros Rothschild. Nós vamos tentar cobrir o período de 1824 até 1889. Não sei se vamos conseguir cobrir todo o período, né? Senão, nós fazemos um segundo programa para terminar. Qual é o objetivo desse programa hoje? É trazer para vocês uma visão em perspectiva histórica, baseado no livro de um grande brasileiro, que foi o Dr. Gustavo Barroso. Ele tem um livro muito curioso chamado Brasil, Colônia de Banqueiros, né? Historicamente, existe um hábito clássico, né, corrente dentro da historiografia brasileira, de se atribuir à coroa portuguesa endividamentos homéricos. E esses endividamentos são, de certa forma, parte da razão, né, que sustenta o argumento pela qual o Brasil nunca se desenvolveu. Nós vamos ver que isto não é verdade. Em vários programas nossos do Cultura e Identidades, nós já falamos algumas coisas no que diz respeito à administração portuguesa. Logo quando nós iniciamos o nosso programa, há mais de um ano atrás, nós fizemos, durante uns 3 meses, uma série chamada O Brasil Não Foi Colônia. Nessa série, houve um dos programas em que nós falamos claramente que as atividades comerciais brasileiras, logo no início, notadamente as atividades ligadas ao pau-brasil, à mineração, aos canaviais, etc., notadamente ligada ao pau-brasil, vamos pegar, estava diretamente relacionado a um indivíduo cujo nome hoje é famoso dentro do Brasil, que é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um judeu, e ele é um judeu ligado, um judeu espanhol, ligado diretamente a grandes casas reais na Europa, mas, sobretudo, e antes de tudo, ligado a uma rede de banqueiros internacionais. Essa rede de banqueiros internacionais está diretamente conectada com os Rothschild, né? E nós vamos ver que essa rede de banqueiros existe desde todo sempre na história do Brasil, né? Mas, a partir do momento, vai acontecer uma situação muito curiosa, ligada a um mineiro, chamado Visconde de Barbacena. Minas Gerais, historicamente, embora os historiadores adotem uma determinada linha, Minas Gerais, historicamente, trouxe para o Brasil algumas situações muito singulares. Algumas situações que a maior parte dos historiadores incensa como se fosse excelentes feitos, né? Como no caso da Inconfidência Mineira, e aquela parte que não é necessariamente honrosa, nós não vemos exposta na historiografia oficial. Pois muito bem, Gustavo Barroso é uma das poucas vozes a falar praticamente desse crime de lesa pátria que o Visconde de Barbacena comete. E esse é um assunto muito curioso, porque ele vai envolver diretamente a vinda da família real, né? Quando a família real sai de Portugal e vem para o Brasil. No barco da família real, por motivos até hoje não devidamente justificados ou não devidamente pesquisados, evidentemente, estava em Portugal e vem junto com a família real o Visconde de Barbacena. Pois muito bem, mas antes de nós chegarmos então na figura que o Visconde de Barbacena vai representar, né, nós vamos fazer um paralelo. Os empréstimos da monarquia portuguesa, quem são os Rothschild? Existe uma frase, existe um livro
muito pouco conhecido, ou mais conhecido dentro dos âmbitos mais eruditos, que é do Léon de Poncy, né? As Forças Secretas da Revolução, ele está escrito em francês, né? O Poncy tem uma frase que ele fala especificamente o seguinte, abro aspas, Trotsky e Rothschild marcam a amplitude das oscilações do espírito judaico. Estes dois extremos abrangem toda a sociedade, toda a civilização do século XX. Isso é uma opinião do judeu Kadmi, citada em Léon de Poncy, né? O que ele quer dizer aqui? Todos nós sabemos hoje, claro, já há muitas décadas, que quem financiou o comunismo na Rússia foi uma rede de banqueiros, aliado a outras grandes corporações. E essa rede de banqueiros, evidentemente, está na mão dos Rothschild. A pergunta que até hoje é absolutamente que passa como um pano de fundo, porque o comunismo, por exemplo, teoricamente não permite o desenvolvimento de capitalismo, de lucro. Então, o que faz com que uma rede de banqueiros, como os Rothschild, por exemplo, que são inclusive sócios da Rainha da Inglaterra, e são inclusive sócios do Banco Ambrosiano do Vaticano, o que faz com que essa rede de banqueiros, e são inclusive os donos do Fed, do Banco Central Americano, né, e donos do Banco Central Europeu. Então, a história dos bancos centrais, ao contrário do que se pensa, ela não está ligada aos estados, às nações. Ela está ligada a uma rede de banqueiros que não tem nenhuma relação com a nação. Quem controla a moeda americana, e para isso matou-se vários presidentes, né, é o Fed. Então, mesmo os Estados Unidos, que tem um país que desenvolveu-se e luta contra o Fed, essa informação não chega ao público, né? Luta literalmente contra o Fed. Mesmo os Estados Unidos hoje tem uma posição bastante dificultada por conta do controle da moeda e das implicações, né? Porque eles conseguiram de fato transformar a economia americana, ter um controle sobre pelo menos a flutuação da moeda, não a economia em si, mas a flutuação da moeda, porque uma coisa é economia, outra coisa é mercado. Eles funcionam de uma forma completamente distinta. Então eles controlam o mercado, eles não controlam a economia, né? Mas mesmo assim dá um trabalho muito grande. Pois muito bem, a pergunta que normalmente os historiadores não vão responder, porque isso é um terreno absolutamente espinhoso, é o que leva essa rede de banqueiros financiar uma sequência de governos totalitários pelo mundo inteiro, né? Se eles não vão poder obter lucro daquilo ali. Essa é uma pergunta lógica, porque o indivíduo só faz o investimento se ele for obter lucro, né? Ainda mais um banqueiro. Pois muito bem. Então vamos aqui, abrindo esse precedente, né, que o Ponsan coloca, né, que Trotsky é o cara, um dos grandes cabeças do comunismo, da Revolução Comunista, que vai matar literalmente toda a família imperial russa, né? Eles vão produzir um assassinato em massa na Rússia, milhões de pessoas, ambos são judeus, né? Então o Poncy vai colocar exatamente isso. E isso de fato vem a ser uma marca no século XX. Por quê? Nós temos 3 grandes governos totalitários, digamos, a representação. Na verdade, vamos ter mais, mas a gente tem 3 emblemas. Nós temos o comunismo, primeiro, ou o bolchevismo, o comunismo, que surge na Rússia. Depois nós temos o fascismo, na Itália e na Espanha. E depois nós temos o nazismo, na Alemanha, que é a causa da Segunda Guerra Mundial, né? E depois nós temos um refazimento desse processo que se chama o marxismo cultural, onde a escola de Frankfurt exporta para todos os países do mundo um comunismo disfarçado de socialismo, porque o socialismo é a antessala do comunismo. Pois muito bem, o que está por trás desse cenário todo? Os banqueiros. A pergunta, novamente, continua a pergunta. Por que os banqueiros
grandes banqueiros internacionais estarão financiando essas coisas. Existe uma situação muito curiosa que hoje nós não temos condições de analisar no nosso programa, mas é uma documentação histórica. Existe hoje, foi publicado pelo embaixador Jerônimo Moscardo, chama-se Documentos da Política Externa Independente do Governo do presidente Jânio Quadros. São 2 volumes. E tem um livro também chamado A Terceira América. E o próprio Jânio Quadros tem um livro grossíssimo. O Jânio Quadros era um homem muito erudito, em que ele fala sobre as 2 Américas. Né? Por todos esses livros, notadamente o livro A Terceira América, vai ter uma vastíssima documentação de muitos acordos internacionais que são feitos com bancos. Antes da deposição de Dom Pedro II. E essa rede de banqueiros intencionava formar, vejam que nós estamos falando do século XIX, essa rede de banqueiros intencionava montar nas Américas um conglomerado ligado diretamente a esses bancos, um tipo de federação, né, muito estranha, aonde, curiosamente, não era o Brasil o foco. Aonde eles intencionavam montar isso e que teria um papel de proeminência e de destaque era exatamente a Venezuela. Mas acaba que aquele projeto não dá certo assim por N razões. Nós talvez façamos um programa no Culturas e Identidades, porque a história ela tem conexões. Então, quando você vê uma mesma casa, né, um mesmo grupo empresarial envolvido em determinadas ações, e aquelas ações estratégicas ampliam-se no curso dos séculos, efetivamente há um planejamento claro, sistemático, que a geração que criou aquilo, né, aí a geração seguinte continua o projeto. Então é um projeto de poder. Ele não é meramente um projeto de economia, ele é um projeto de poder. Isso, por exemplo, fica evidenciado num livro que a Igreja Católica condenou, mas é um livro já que vai falar dos Templários e do Santo Graal e da presença da fuga de Maria Madalena para o cenário europeu, Maria Madalena como esposa de Cristo. É uma visão apócrifa, né, da última ceia, e falando que Cristo havia sido casado com Maria Madalena, e ela foge para a França, né, aporta, junto com José de Arimateia, aporta desce grávida de uma menina que chama Sara, em Versailles, na França, no Porto de Versailles, e a partir daquilo ali cria-se na França o culto da Virgem Negra. E é dentro dessa geração, filho, portanto, de Jesus com Maria Madalena, que surgem na França os chamados reis merovingios. Né? Então, o Henry Lincoln e o Michael Bajan têm um livro que foi muito polêmico, chamado O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Na verdade, eles têm mais de um volume. Né? Tem Jesus e a Herança Messiânica, tem o Templo de Salomão, e eles vão, na verdade, primeiro sai um documentário pela BBC de Londres, e muito tempo depois eles fazem uma pesquisa muito bem interessante, muito bem fundamentada, mas eles vão contar exatamente uma história, o que fica evidenciado naquele livro ali, independentemente se é verdade ou não, os acontecimentos são verdadeiros. Fica comprovado o seguinte: quando você tem uma família real que elabora um plano, né, e a partir daquele plano passa-se 500 anos, 600 anos, o plano continua sendo executado e as etapas do plano cumprido, veja que isso não é um projeto, né, comum, já é alguma outra coisa. Então é dentro desse cenário que está inserido, por exemplo, os movimentos que vão acontecer no que hoje a gente chama de Brasil Colônia. Vamos fazer um retrocesso, então vamos começar em 1818. Como é que a monarquia brasileira, no caso Dom João VI, né, vai fazer os empréstimos? Porque eu não vou falar dos empréstimos que foram feitos agora, porque nós já falamos sobre isso também, dos empréstimos que foram feitos pela coroa espanhola, e não pela coroa portuguesa, mas pela coroa espanhola, quando o Brasil e Portugal estiveram sob domínio dos Filipes. Então, em 1640, quando acontece a restauração, e quando assume Dom João VI pega o Brasil, e o Brasil estava completamente endividado. Tá?
Então, quando acontece a restauração, né, Dom João VI, não, desculpe, Dom João IV, quando acontece a restauração, a Espanha tinha deixado uma dívida para o Brasil absolutamente gigantesca. Essa dívida não foi a coroa portuguesa que fez. E grande parte do lucro, digamos, que era mínimo, que a coroa tinha dos processos de mineração, foi para pagar essa dívida gigantesca que a Espanha deixou. Né? Então, Portugal foi um país, e o Brasil também, todas as colônias sofreram por conta disso, né? Por conta dessa dívida que a Espanha deixa. Pois muito bem, além desse problema, em 1818 nós vamos ter um outro problema. Né? Existe um viajante inglês, o Henry Coster, ele visitou e ele observou vários lugares. E aí ele faz uma anotação muito interessante. O livro dele chama Travels in Brazil, Viagens pelo Brasil. Ele fala o seguinte, que o Brasil muda de metrópole, ou seja, ele passa, cessa de depender de Portugal e torna-se uma colônia da Grã-Bretanha. Né? Todo mundo sabe que quando a coroa imperial chega aqui com Dom João VI, a primeira coisa que ele faz é fazer a abertura dos portos. Ninguém entende qual é a razão disso. Vamos tentar explicar. O conceito é pesado, né, mas o conceito é justo. Então, Oliveira Martins, por exemplo, que é um dos historiadores mais famosos de Portugal, né, Oliveira Martins fala que a coroa inglesa tinha esse domínio da coroa inglesa vem de muito longe. Né? E ele vem do Tratado de Methuen, em 1703. Como vai reconhecer esse tratado, por exemplo, como reconhece o próprio Marquês de Pombal. Há uma carta do Marquês de Pombal que o Marquês de Pombal reconhece esse tratado, e mais do que o tratado, ele vai reconhecer aquela presença invisível da coroa inglesa, norteando os determinados procedimentos da coroa portuguesa, com claras repercussões, evidentemente, dentro daquilo que convencionou-se chamar-se de colônias. Né? Quando Dom João vai abrir os portos do Brasil ao comércio das nações amigas, isso é, ao comércio da Inglaterra, por conta desse Tratado de Methuen, em 1703, veja, quando é que Dom João VI chega, hein? Dom João VI chega um século depois. Então, vejam vocês a longevidade do tratado e a seriedade dele. Então, quando ele faz isso, ele abre os portos brasileiros para quem? Para a Inglaterra. Então, o país poderia fazer comércio com as nações amigas. Quais eram essas nações amigas? O comércio da Inglaterra era o único capaz de exercer essa qualificação, vamos dizer assim. Então, os navios ingleses podiam ser reparados nos portos brasileiros. O que significa isso? Esses navios eram concedidos a ele foro e jurisdição especial, bem como aos súditos. Né? Então, há um favorecimento nas alfândegas e as mercadorias de Albion têm o direito de 15% a 9% menos do que qualquer outra nação. Chama-se ad valorem. Né? Então, é um monopólio. A Inglaterra tem, naquela altura, o que a gente chamaria hoje de monopólio comercial. Esse monopólio comercial fez baixar as exportações portuguesas para o Brasil em mais de 50%. Então quebra Portugal. Né? Curiosamente, quando Dom João vem, mas não é ele que assina. O tratado já existia. E essa dívida não é Portugal que faz. Portugal herda. Né? Então, o problema é o seguinte, quando ele entra aqui, que Portugal, que já não estava bem, né, a partir do momento que a Inglaterra entra e decreta isso, pronto, termina de quebrar as pernas de Portugal. Né? Porque a Inglaterra, de fato, passa a ter um monopólio comercial. Isso baixa as exportações portuguesas. Muito bem. O Coster, evidentemente, estava a par de tudo isso. Né? O que vai acontecer? O Brasil, quando declara a independência em 1822, ora,
quando o Brasil faz isso, ele não se livra, ele se livra de Portugal, mas ele não se livra desse monopólio comercial da Inglaterra. E esse monopólio fica muito forte, permanece mesmo em vigor de uma forma muito robusta até 1834. Né? Porque é até essa data que dura os efeitos preferenciais do tratado. Então vocês vejam que elabora-se um tratado cujos efeitos a nível de comércio atravessam um século. Isso é um tratado absolutamente leonino. Né? Hoje em dia nós estamos voltando a ter tratados assim, em que os países estão. Isso é um crime de lesa pátria. Isso é um crime contra a nação. Porque você não pode fazer um tratado com uma empresa, um tratado privado, não é? Em que você dá o direito para aquela empresa explorar um país durante mais de 100 anos. E isso passa à rebarba e ao longo e ao longe dos olhares e dos saberes da população. Né? São coisas que são travadas na alta cúpula. E que, infelizmente, só vão ser descobertas séculos depois, décadas depois. E mesmo assim com muita dificuldade. Né? Porque isso diz respeito a um âmbito de documentação diplomática e não é todo indivíduo que lida com história que vai lidar com a historiografia diplomática. Né? Então, o que já está em pauta aqui é o seguinte. Quando o Brasil livra-se de Portugal, vamos dizer assim, né, ele passa a ser colônia, vamos usar esse termo no sentido pejorativo, de quem? Da casa bancária judaica de Rothschild. Essa casa bancária judaica de Rothschild já tinha colocado naquela época, já fomentava, articulava, comandava um supercapitalismo internacional. Tá? Que não tem pátria, não obedece às leis do país, né? E que trabalha secretamente contra as leis de todos os povos, porque ela cria leis próprias. Então, ela derruba fronteiras, derruba nações. Como é que essa gente enriqueceu? Eles enriqueceram a partir do capitalismo, evidentemente. E a partir do momento que esse grupo, que essa elite, ficou tão rica, tão rica, tão rica, tão rica com o capitalismo, porque o capitalismo, o que é o capitalismo? É aquilo que incentiva a propriedade privada. Né? Então você só pode produzir riqueza numa nação se você tiver propriedade privada. É isso. O capitalismo não é nada disso que hoje em dia as pessoas mentem. As pessoas estão querendo colocar no capitalismo, notadamente o discurso de esquerda, um discurso que é de mercado financeiro. Né? Os países mais pobres do mundo são aqueles países exatamente que não são capitalistas. Né? O problema é que esses metacapitalistas, esses caras, esses banqueiros, eles já não são capitalistas mais, eles são metacapitalistas. Eles ficaram tão ricos, tão ricos, tão ricos, que agora o objetivo deles é estrangular o capitalismo. E eles querem criar um outro sistema. Dentro desse outro sistema, evidentemente, esse outro sistema tem que abolir as diferenças nacionais, o que a gente chama de Estado-nação. Né? Então, quando o Brasil faz a independência, com Dom João VI e depois com Dom Pedro I, no século XIX, nós temos os Estados-nação. A partir do século XX, de um momento em diante, a gente já não tem mais uma historiografia de Estado-nação. Tá? Porque todos os comércios hoje são internacionais. E os acordos são internacionais. Então, esse é um grande erro de leitura hoje do cenário internacional. Cenário político, econômico, jurídico, religioso, etc, etc, etc. Porque as pessoas continuam tratando os países como se eles fossem unidades independentes. Não, eles não são. Eles estão submetidos a um processo internacional. Mas o que fica claro já nas documentações? Ora, já no século XVII, no século XVIII, no século XIX, isso já está absolutamente configurado. No século XIX, nós já temos o quê? Nós já temos, isso que eu falei para vocês, um supercapitalismo internacional. Ele não tem pátria, mas ainda existem os Estados-nações. Tá? Ele não tem pátria. E ele faz acordos secretos. Muito bem. No caso do Brasil, existe uma documentação muito robusta que prova isso. Muito robusta. Por exemplo, em 1806, olha que a família real não tinha chegado ao Brasil, hein? Em 1806, nós temos um documento escrito
por um genovês chamado Jean-Charles Leonard Sismondi, onde ele denuncia o judaísmo como disfarçado organizador de seitas anticristãs, das sociedades secretas, da derrubada dos tronos, do enriquecimento pela usura, etc, etc. Isso vai dar um problema enorme, porque um livro dramático, que quem vai traduzi-lo é o Gustavo Barroso, chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, né? É um livro que fala dessa coordenação financeira internacional na mão dos judeus. Tá? O fato é que você tem uma documentação, e no caso do Brasil isso é muito comprovado. Tá? Então esse Sismondi vai falar isso. O Oliveira Martins, em História de Portugal, e dentro da História de Portugal ele tem um capítulo que fala Dom João VI no Brasil, ele também coloca isso de uma forma curiosa, e nós temos livros de português, de judeus, que também vão falar, por exemplo, uma larguíssima documentação sobre a atuação do comércio de pau-brasil, né, ligado a esses banqueiros internacionais. Existe um outro indivíduo chamado Herder. Herder condena a filantropia cristã. Tá? Por quê? Porque ele vai falar que o cristianismo tem um sentimentalismo em relação aos outros povos, e que essa atitude acolhedora será absolutamente fatal, porque o cristianismo o pensamento cultural cristão não está se preparando para um inimigo real a nível financeiro. Tá? Em 1811, a gente tem um outro indivíduo chamado Joseph Mestre. Esse camarada prescreve a morte da Rússia. Ora, somente em 1917, nós estamos falando em 1811, hein? Somente em 1917, por conseguinte, quase 100 anos depois, um século depois, acontece a Revolução Bolchevique. Então o Mestre já fala, olha, a Rússia corre um sério perigo de mudar o regime da derrubada do czar, né? E de grupos de grandes banqueiros internacionais estarem financiando isso aí. 1811. Joseph Mestre. É esse cara que criou uma frase muito famosa que a gente debita, por exemplo, a Alex de Tocqueville ou ao Abraham Lincoln, e não é de nenhum dos dois, a frase é dele. A frase do Mestre é famosíssima. Vou falar para vocês. Cada país tem o governo que merece. Essa frase é do Mestre, do Joseph Mestre. Tá? E a frase fica famosa. Né? Em 1823, vou fazer aqui para vocês um escalonamento, né, em termos de documentação. Goethe já vai profetizar a influência, que essa influência desses grupos de metacapitalistas vão destruir, corroer a civilização ocidental por dentro. O objetivo é destruir o capitalismo. O objetivo não é promover capitalismo, é o inverso. O objetivo é destruir o capitalismo. Então, em 1823, o Goethe profetiza que a influência dessas coisas vai extinguir os sentimentos morais na Alemanha. O fato é que, vamos lembrar, a Alemanha vai sofrer muito com o nazismo. O nazismo, há 3 tipos de esquerda no mundo: comunismo, nazismo e fascismo. Né? O nazismo vem a ser a terceira etapa que foi financiada por esses indivíduos. Aí você fala, mas Hitler não colocou os judeus para fora da Alemanha? Sim, o povo. O povo. O processo como um todo, não. Ele é financiado, é a mesma equipe que vai financiar esses 3 grandes momentos de assassinato na Europa, que foi o comunismo na Rússia, e posteriormente na China, que aliás é um mistério pelo qual por que a China, que teoricamente, por que a China vai anexar um processo que é eminentemente europeu? Não é? Por que os outros países, por exemplo a Indonésia, né, vão financiar comunismo? Por que o comunismo vai para o Pacífico, para o outro lado do mundo, né? Dentro das chamadas civilizações hidráulicas? Ora, são muito poucos pesquisadores que vão nos explicar esse mistério, e tem uma explicação. Tá? Em 1844,
existe no romance de Königsberg e de Israel, ele fala que o mundo é governado por personagens muito diferentes dos olhos que nós imaginamos. Esses indivíduos estão por trás dos bastidores e nós não sabemos quais são. Em 1847, Bismarck, que está ligado à Alemanha, num discurso no Landtag prussiano, desculpe, a Alemanha é uma criação posterior, Bismarck está ligado à Prússia. Bismarck vai pedir textualmente que os cristãos fossem emancipados dos judeus. Aí você fala, mas o que é isto? O que ele está querendo dizer? Isso é um contexto meramente religioso? Né? Então, esses pontos todos entram em consideração. Em 1869, Goguenot mostra que havia novamente meia dúzia de indivíduos, dono de ouro, de organizações secretas, etc. tal, que estavam criando essa estrutura capitalista por trás do capitalismo. Em 1887, Calixto de Volsky, baseado nos documentos absolutamente irrefutáveis de Brafman, dá à publicidade o segredo desses domínios nos países moscovitas. Portanto, veja, nós ainda não chegamos na Revolução Russa, hein? Mas os caras já estão indicando, olha, tem alguma coisa em curso. Porque a Revolução Russa foi de tal forma violenta, né? E quando ela entra na Rússia, aparentemente tinha assim meia dúzia de gato pingado. Quando a gente analisa todo o histórico do movimento de esquerda no mundo inteiro, aparece meia dúzia de gato pingado. Tem 2 ou 3 cabeças visíveis. Agora, quando aquele grupo toma o poder, alastra-se, do dia para a noite surge milhões de esquerdistas no poder. Porque a rapidez com que não só a família real russa, bem como todas as casas reais da Rússia e todos os nobres, a Rússia foi dizimada do dia para a noite, em pouquíssimos anos. Isso, evidentemente, não é um movimento de guerrilha simples, né? E não pode ter sido urdido também por lunáticos que falam assim, vamos conquistar o poder e aquilo ali dura 4 anos de planejamento. Absolutamente, mesmo porque há documentações de 200, 300 anos, onde aquelas pessoas começam a alertar, falam, está se formando alguma coisa. Né? E essa coisa era, evidentemente, então, a Rússia era capitalista. Então você fala assim, por que você está formando uma organização supostamente de capitalistas, porque banqueiros são capitalistas, né, para derrubar um governo capitalista? Então, essa dissonância, né, ou esse aparente paradoxo, que o ser humano normal não consegue raciocinar sobre ele. Né? Eu vou terminar isso aqui para a gente ir para o intervalo e depois nós voltamos. Só para terminar. Então, o Calixto, em 1887, ele fala que já tem um domínio nos países moscovitas. Em 1906, vai haver um livro absolutamente contestado até hoje, mas é o livro que eu falei anteriormente, os chamados Protocolos dos Sábios do Sião. E esse livro foi considerado uma grande falsidade, uma grande burla, teve libelos acusatórios poderosíssimos, etc, etc, etc. Vai acontecer uma situação muito curiosa em relação a esse livro. Em 26 de junho de 1933, hein? O Estado de Israel não estava feito, e o Estado de Israel não tem nada a ver com isso. É preciso entender e separar essas duas coisas. A Federação das Comunidades Judaicas da Suíça, a Suíça hoje é um grande reduto de banqueiros, né? Bem como foi a Holanda, onde tem banqueiros. Então, tanto a Suíça quanto a Holanda são grandes centros internacionais, de certa forma, de lavagem de dinheiro, porque haja visto que qualquer indivíduo, quando desvia dinheiro, manda para a Suíça, manda para a Holanda, manda para um paraíso fiscal, etc. Tal. Então, seja como for. O que vai acontecer? Sobre os livros Protocolos do Sábio de Sião, em 33, então, a Federação das Comunidades Judaicas da Suíça e da Comunidade de Berna promove um julgamento. E
o que esse julgamento objetivava? Falar que os protocolos dos sábios do Sião eram uma falsificação e proíbe a publicação, né? A conduta do tribunal em relação a esse julgamento é absolutamente espantoso. Tá? Por quê? Todos os dispositivos do Código Civil Suíço são deliberadamente colocados de lado. A justiça suíça não pode entrar nisto. E entra em vigor uma outra lei que está ligado a uma coisa que muito pouca gente conhece e certamente já ouviu falar na sua vida, que se chama o tribunal ligado ao Carral. Tá? Porque o Tibério, o imperador Tibério, na Roma Antiga, existe um indivíduo chamado, que é o Brafman, que eu já citei para vocês. O Brafman publicou em Viena um livro chamado Sobre o Carral. Tá? Já naquela época, o Tibério falava que o Estado, que havia um grupo judeu que compunha um Estado dentro de um Estado. Tá? E esse Estado dentro do Estado amedronta Tibério e amedrontou todos os governos do mundo. Né? E esse Estado dentro do Estado se compõe de dois órgãos. Ele tem o judiciário, ou o Bet Din, e ele tem o órgão administrativo, que é o Carral. Tá? Então, quando a lei desse judiciário, do Bet Din, vocês vão ver que isso será aplicado ao Brasil. A lei do Bet Din fala que quando um determinado bem, patrimônio, pertence àquele grupo, ele pertencerá para ele ad eternum. Ou seja, a propriedade é propriedade eterna. Ela é divina. Você sabendo disto ou não. Então é gravíssimo o que acontece dentro dessas negociações. Né? Porque ela tem outras implicações que, evidentemente, o público nunca chega a conhecer isso. Né? Então, o que vai acontecer em 33, quando eles vão constituir esse tribunal acusatório para destruir os protocolos dos sábios do Sião, é por isso que eles vão tirar o Código Civil Suíço. Por quê? Qual é o tribunal que vai julgar aqui? O Bet Din. Né? São ouvidas 16 testemunhas. Né? Umas 40 testemunhas são indicadas pelos acusados. Elas têm permissão de falar. E o veredito, evidentemente, não surpreende ninguém. Em 14 de março de 1935, os protocolos serão declarados uma falsificação, né, e um escrito desmoralizante. O fato é que quando a gente tem os protocolos do Sábio de Sião, e o Gustavo Barroso traduziu, né, para o Brasil, a gente encontra, hoje só encontra em sebo, evidentemente, é um livro raro, é difícil, você vai ver toda essa movimentação, não é uma movimentação simples, ela é uma movimentação transnacional. E o curioso, e o que tem que procurar ser objetivado, é a ideia de eternidade que está por trás da movimentação. É isto. Né? Então, o que vai acontecer? Vejam, eu citei aqui para vocês alguns documentos que vão falar sobre essa organização. É um capitalismo organizado, né? Através de bancos. Mas é um capitalismo que ele usa do capitalismo que não foram eles que criaram. Né? Eles penetram dentro do sistema capitalista, e dentro do sistema capitalista, como o sistema capitalista funciona com, por exemplo, propriedade privada, leis, que o sistema capitalismo criou uma forma de se autorregular. Né? Então eles entram e utilizam e criam as leis, fabricam as leis para eles mesmos. Né? Então eles utilizam um mecanismo, é igual você, por exemplo, às vezes a polícia está cansada de descobrir que entrou
dentro do exército brasileiro, ou da polícia militar, ou seja lá o que for, estão infiltrados traficantes, vamos considerar assim. Aqui no Rio de Janeiro já foram descobertos vários casos assim. Então o cara entra ali dentro, seja para observar o processo, entender o processo, saber de onde vêm as armas, fazer tráfico de armas, mas, sobretudo, e às vezes para sabotar. Né? Então você se utiliza de uma corporação, do nome da corporação, e vai cometendo os crimes, e entendendo como é que a corporação funciona, para que você possa ir traçando a estratégia de destruí-la. É isso que acontece. Então hoje, quando nós temos o mundo inteiro falando mal do capitalismo, é algo muito curioso. Porque foi precisamente o capitalismo que tirou o homem, que possibilitou ao homem, né, livrar-se da escravidão. Então, o discurso moderno dos aparentemente democratas tem que ser visto com muito cuidado. Né? Porque por trás disso tem uma outra coisa muito pior. Né? E as pessoas sequer entendem efetivamente, porque isso, gente, que eu estou falando para vocês, é matéria. O indivíduo leva, mas assim, não é 1 ano, 2 anos, 3 anos para estudar uma coisa dessa. Isso são décadas de estudo. São décadas de bibliografia. E bibliografia que você não vai encontrar em língua portuguesa. Então, assim, se você só fala português, você está lixado. Porque essa bibliografia não está em português. A maior parte dela. Ela está em outra língua, está em inglês, está em francês, está em alemão, está em italiano, está em espanhol, mas não está em português. Em português nós vamos encontrar uma ou outra coisa. Né? Então já parte desse problema, de você querer entender um cenário do Brasil só com autores brasileiros, e reduzindo mais ainda, só com autores brasileiros mesmo. Você não pega nem os autores portugueses, por exemplo. Né? Ou alguns outros autores que falam língua portuguesa, onde Portugal esteve, como Angola, Goa, Macau, etc. Né? Então, não tem esse hábito de ler. Bom, voltando aqui para a gente... Então, dito isso, vamos pedir o nosso intervalo aí, para me dar um descanso, e a gente volta, continuando o nosso assunto aqui, para contar para vocês como é que essa rede de banqueiros entra no Brasil. Tá bom? Vamos para o intervalo. Olá, ouvintes, voltando à segunda parte do nosso programa Culturas e Identidades. Bom, vamos continuar aqui. Então, o que nós temos já a partir do século XIX perfeitamente delineado? Nós temos a existência de uma política imperialista, né, que foge completamente aos impositivos nacionais. Aliás, ela não gosta da ideia de nação. Né? E vai trabalhar frontalmente contra isso. Né? Se a gente pensar assim, historicamente, antigamente, o que nós tínhamos? O imperialismo militar, como foi Roma. Né? Roma foi um império militar, não foi um império econômico. Então você tinha nações muito fortes. Depois nós tivemos o imperialismo das nações econômicas, né? Que conquista mercado, como por exemplo, Veneza chegou a ser um império econômico. Né? Portugal, durante um tempo, foi um império econômico sobre um certo aspecto. Né? Foi dentro desse imperialismo complexo, de luta econômica, de povos contra povos, etc., que vai germinar um outro tipo de imperialismo, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, então esse imperialismo ele já não é político mais. Porque a gente sai da esfera política e a gente vai para uma outra esfera. Historicamente, quando as legiões romanas se deslocavam, sempre tinha comerciantes. Claro que você tem que ter gente que está vendendo produtos, está vendendo carne, está dando cereal, etc., né? E que vai acompanhando aquilo ali. E, historicamente, há uma rede de comércio que nunca fez parte dos estados. Então, essa rede vai se fortalecendo ao longo do tempo. Né? E ela leva muito tempo. Assim como as redes ligadas aos navios, ou que hoje a gente chamaria dos armadores, nunca foi dos estados. Então a gente tem um poder que historicamente caminha de quase que invisível à parte do estado. Né? E num determinado momento, então, o capitalismo, de onde surge o capitalismo? As raízes capitalistas. Né?
A Igreja Católica vai ajudar muito no combate, aqui num sentido negativo, baseado numa interpretação equivocada de São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino criticava a usura, não o lucro. O problema não está no lucro, o problema está na usura. A usura é quando você pega um dinheiro e você me empresta R$ 1 e me cobra 20. Isso já não é juro mais, já é usura, isso já é crime. E a igreja vem a ser um dos grandes organismos que vai ajudar muito na crítica do capitalismo nascente, e é curioso porque foi a igreja que ajudou a criar o capitalismo. E foi exatamente o capitalismo que permitiu que aquele povo que era absolutamente excluído, né, tivesse direito a determinados alcances que não havia. Né? Enfim, a parte disso aí, talvez num outro programa seria interessante a gente entender também isso. O que vai ser criado? Como é que esse capitalismo internacional vai andar? Ele tem que ter um dispositivo legal. Se os estados são fechados, por exemplo, eu estou fazendo comércio com a França, como é que eu vou fazer comércio com a Itália? Como é que eu vou fazer comércio com Portugal? Como é que eu vou fazer comércio com a Inglaterra? Então surgiu uma coisa que hoje chama-se historicamente o Estado Liberal Democrático. Tá? Então esse Estado Liberal Democrático que vai adotar as normas do liberalismo econômico. E é esse liberalismo que facilitou a expansão dessa força absolutamente avassaladora desse capitalismo transnacional. Percebam o que eu falei, ele não é o capitalismo em si, como propriedade privada. Ele já é uma outra coisa que atua dentro do capitalismo, utiliza os meios de ação do capitalismo e os perverte. Né? Então, foi esse movimento que foi erigindo, né, os governos. E é esse movimento que passa a oprimir os governos, a assoberbar os estados, a produzir uma corrupção em larguíssima escala. Ele tem uma marcha absolutamente avassaladora. Tá? Como ele lida com dinheiro? Porque os reis nunca tiveram muito dinheiro. As coroas em si, quando a gente vai analisar, porque as coroas não são mercantis. Né? Então não são elas que, historicamente, nunca foram. Não é a coroa da Inglaterra que produz riqueza. Ela vive da riqueza que o país produz. Né? Então quem produz a riqueza? Ora, são indivíduos que têm propriedade privada. Né? E que um problema clássico que sempre, historicamente, antigamente, tinha entre os reis e os nobres era quando o rei gastou muito, queria meter a mão na cumbuca de um conde ou de um duque qualquer. Pronto, deflagrava uma guerra. Porque os caras não admitiam essa invasão da propriedade privada. Não é? E está certo? Está certo mesmo. Nós hoje sofremos a mesma coisa. O governo gasta o que quiser e depois simplesmente aumenta imposto. Está errado. Está errado, efetivamente. Agora, então é preciso entender como é que esse monstro foi formando. Por esse artifício, chama o Estado Liberal Democrático, que vai surgir com a Revolução Francesa. Né? Então a Revolução Francesa vem a ser um piloto para esses princípios fundamentais de destruição da civilização cristã e destruição, por conseguinte, da família e do princípio de nação e do princípio de propriedade privada. Então o que é o capitalismo hoje, num sentido negativo? Né? O capitalismo hoje é um sistema financeiro que produz cada vez mais pobreza em massa. Ele foi destruindo os valores morais. Né? Porque ele foi submetendo tudo a esse processo. Uma coisa que muito pouca gente sabe, um dos grandes cabeças que ajudou a criar esse sistema de destruição do capitalismo foi Marx. Uma coisa que muito pouca gente sabe também é que Marx é parente dos banqueiros Rothschild e que é financiado por eles. Então, a teoria do capital, tanto é que o livro dele chama O Capital. Por que chama O Capital? Se ele vai precisamente falar mal do capital. Ele vai falar mal do capital privado, que é aquele que não é produzido e nem feito por banqueiros. É por isso que ele vai criticar enormemente o capital privado, porque não é o capital feito por banqueiro. É preciso entender isso. E os esquerdistas mentem o tempo inteiro. Né? Então, o que vai ser feito no Brasil? Muito bem. Primeiro é preciso entender esse cenário. Tem um cenário, veja, isso não tem nada a ver com a coroa portuguesa. Esse cenário estava no mundo.
né? Então você tem uma organização de meta-banqueiros, né, infiltrados no mundo inteiro. O Rothschild, o primeiro Rothschild, teve 7 filhos. Ele mandou esses 7 filhos para 7 países da Europa. E em cada país da Europa eles foram criando sistemas financeiros. E depois eles conectavam as operações. É assim, historicamente, no caso dos Rothschild, embora as ações do Cajal, né, existem muito antes do Império Romano. Mas nós estamos aqui pontuando os Rothschild, mas existem outras ações antes dos Rothschild. Tá? Tem outros banqueiros e a linha de atuação é a mesma. Né? Então, eles criam uma série de condições ligadas aos bancos de endividamento dos países. Né? Existe um livro brasileiro que está disponível, a gente pode baixar em PDF, na Biblioteca do Senado brasileiro, do Liberato Castro Ferreira. O livro chama-se História Financeira e Orçamentária do Império do Brasil desde a sua fundação. O que o Castro Ferreira fala? Depois que ele estudou essa história orçamentária, o que ele chegou à conclusão? Eu vou dar aqui para vocês. Os Rothschild tinham o poder em privatizações e fusões. Tá? Eles financiaram a independência de 1824. Eles financiaram todos os títulos brasileiros de 1824 a 1930. E eles têm acesso hoje privado a fusões e aquisições. E são eles que vão obrigar Dom Pedro I a ir embora e depois derrubar Dom Pedro II. Tá? E, por conseguinte, financiar a República. E de lá para cá, a gente que obedece a esse grupo foi tomando cada vez mais o poder. Né? Agora, esse livro do Castro Ferreira é um livro antigo, ninguém mais lê ele, mas ali já está. O bicho, o monstro. Né? E vejam vocês que isso vai correndo à revelia da história portuguesa. Porque esse sistema de operação vai tomando conta do mundo inteiro. Tá? Então, existe um manifesto, nosso tempo não está mais ou menos acabando, vou ter que dar uma acelerada aqui. Existe as nações quando nascem, então o Brasil quando nasce como nação, com Dom João VI, depois Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, o Brasil já nasce endividado, e endividado com esses banqueiros. E os acordos que são feitos são absolutamente leoninos, é uma coisa assim impressionante. Se o tratado que foi feito com a Inglaterra no século XVIII, que o próprio Marquês de Pombal reconhece, é leonino, esses que serão feitos posteriormente com esses banqueiros, leonino é um nome até bonito e delicado. Né? Então, o mau estado das finanças do Brasil colônia, quando o Brasil vai se aproximando da sua independência, existe uma desordem financeira de tal forma que o Brasil não tem saída a não ser se subordinar ao crédito estrangeiro. Então o Brasil, ao mesmo tempo que ele abre para a independência, ele já entra na independência endividado. Né? Em 1812, por exemplo, o escrivão do Real Erário, chamado Manuel Jacinto Nogueira da Gama, depois Visconde de Baipendi, ele declara lastimável o estado do tesouro, confessando que o tesouro não tinha dinheiro nem para pagar os empregados públicos, e que os empregados naquela altura estavam morrendo de fome, pedindo esmola. Né? As tropas imperiais já não recebiam há mais de 2 anos. Tinham 2 anos de dívida. Né? Então, no manifesto de 6 de agosto de 1822, Dom Pedro clama, quando ele se refere às cortes de Lisboa, o seguinte, abre aspas, lançou mãos roubadoras aos recursos aplicados ao Banco do Brasil, sobrecarregado de uma dívida enorme nacional. Dom Pedro I é um gênio, Esse homem é uma figura. Portugal teve reis magníficos. O que a historiografia brasileira fez com a história de Portugal é uma infâmia.
Dom Pedro I já condena, quando ele vai fazer a primeira Constituição do Brasil, ele fala: essa Constituição não é republicana. Essa Constituição vai levar o Brasil ao buraco, porque ela vai abrir precedentes para regimes totalitários. Dom Pedro I, o homem já sabia do que ele estava falando. E dito e feito. Então, o que está aqui denotado nesse manifesto de 6 de agosto de 1822 de Dom Pedro, que era príncipe naquela altura? A coroa portuguesa, de fato, estendeu o chapéu para os banqueiros judeus de Londres. Porque o principal centro operacional dos Rothschild está em Londres. Ele não está, ao contrário do que se pensa, nos Estados Unidos. Nunca esteve. Ele está sediado precisamente na Inglaterra. Então, eles vão pedir um empréstimo e vai combinar que esse empréstimo vai ser lançado na praça em 2 vezes. O primeiro contrato vai ser em 20 de agosto de 1824, entre o Marechal Caldeira Brant, que mais tarde é o Marquês de Barbacena, e o conselheiro Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa, chamado de Visconde de Itabaiana, com as casas bancárias a Bassett Facour, o Fletcher, Alexandre e Thomas Wilson. E uma segunda rodada vai ser realizada pelos mesmos com o banqueiro Nathan Mayer Rothschild. Essa vai ser a rodada mais importante. Embora os bancos daquela época, todos eles judeus, estavam diretamente conectados com a chamada House of Rothschild, a casa dos Rothschild. Então, a autorização para o contrato de empréstimo vai ser dada pelo decreto 5 de janeiro de 1824. E o ministro da Fazenda, Mariano José Pereira da Fonseca, que será mais tarde o Visconde de Maricá, é que vai fazer o contrato. Então, é a primeira vez, que esse nome, que vai ser muito famoso, vai aparecer na história. Então, os brasileiros, essa data de 12 de janeiro de 1825 é uma data muito importante. Por quê? Porque é precisamente a data que os Rothschild põem o pé no Brasil. Literalmente. O pé, as patas, a mão, a cabeça, tudo. E nunca mais saíram. Nunca mais saíram. Então, essa gente vai está ligada com a abdicação, com a rebeldia da regência, com as guerras do Segundo Império, com a abolição da escravatura, com as revoltas da República. É uma loucura, uma loucura. Com as mudanças de regimes. Se a gente analisar toda a história da República, o que nós temos? Uma sucessão de regimes civis, ditadura, regime civil, ditadura, regime civil, ditadura, regime civil, ditadura. Então, o que é isso? Porque nenhum país do mundo, quando nós olhamos, teve essa sequência. Você fala, o que está acontecendo na história brasileira? Que ela oscila, e é quase que de 30 em 30 anos, de 40 em 40 anos, o Brasil tem mudança de regime. É uma loucura. E aí você refaz Constituição e refaz isso. Ou seja, é um grau de instabilidade. Agora, de onde é que isso está saindo? Então, o povo não fica sabendo. Então, os banqueiros, de mãos dadas com os políticos, eles vão governar e explorar à vontade. Então vai se criando aquilo que vai se chamar de oligarquia. O que é oligarquia? Você pode ter um empresário muito rico, e a maioria dos empresários que são ricos no Brasil não fazem parte da oligarquia dominante. Não fazem parte. Tanto não fazem parte que quando acontece, igual está acontecendo agora, algum problema, essa gente quebra. Porque os oligarcas mesmo, a elite, não quebra. Muito pelo contrário. Ela sai do processo cada vez mais rica. Assim, isso é uma forma clara de identificação. E aquele que quebra é porque ele foi usado pelo esquema. Ele fez parte do esquema, como Eike Batista, por exemplo, que é um caso recente. Fez parte do esquema, foi colocado dentro do esquema, é burro o suficiente para achar que faz parte do esquema. Foi o mesmo erro que Napoleão cometeu, o mesmo erro de Hitler, etc. Tal. Você é colocado dentro do esquema, mas você não faz parte dele. Você é simplesmente um manete de manobra naquele processo. E a pessoa se deixa entrar. E por uma razão qualquer, uma vaidade humana, o indivíduo acha, num determinado momento, que ele passa a ser o poder. Não, ele não é o poder, ele é usado pelo poder.
Porque o que é o poder? O poder é aquilo que tem meios de ação e de execução. Né? Eu posso ser um médium extremamente... Tenho contato e visão com Jesus todo dia, por exemplo. Eu tenho meios de publicar essa visão, né, de levar ela a público. Se eu não tenho poder. Né? Então o poder é precisamente isso, é quando você não basta você ter acesso a uma coisa. Eu posso ter muito dinheiro. O que é o poder? É quando eu tenho o meio de executar, né, de criar um projeto e botar aquele meu projeto em prática de tal forma que ele impacte a sociedade. Isso é poder. Então o povo nunca tem condições de dar golpe no Estado, porque o povo não tem poder de execução, por exemplo. Né? O que o povo pode fazer? Ele pode fazer o que foi feito na Revolução Francesa. Quando você leva o povo a uma situação tal de delírio, de miséria e de loucura, né, que essas oligarquias criam, o povo entra dentro da casa dessa gente e mata todo mundo, sai arrastando todo mundo pelos cabelos, que foi o que foi feito. Mas mesmo no caso da Revolução Francesa, o povo foi utilizado, né, e incitaram revolta popular, porque o povo em si não tem mecanismo. Né? Então, é preciso entender o que é isso. Esses banqueiros, então, por que os caras foram tomando conta da política? Ora, porque o cenário político hoje, desde a Revolução Francesa, é onde você constrói leis. Não é? Então, quando você constrói leis, você tem a lei tem base legal. Então, vamos dizer que o Banco Internacional tal quer tomar posse da Baía de Guanabara. Vai aqui no estado do Rio de Janeiro, aprova na Assembleia ali, os deputados aprovam, o governador valida, acabou, eles são dono da Baía de Guanabara. Aliás, esse era o projeto, inclusive, do Eike Batista. Ele queria comprar a Baía de Guanabara. Não tinha visto um negócio desse, o camarada comprar o mar. O mar é da Marinha brasileira. Né? Então, o projeto de poder que está por trás do homem era tão louco, né? Tão alucinado, mas ao mesmo tempo tão poderoso que chegava a esse grau. Nós vamos comprar a Baía de Guanabara. E ele chegou a comprar várias coisas, envolvendo vários empreendimentos que envolviam a Baía de Guanabara. Tá? Então isso não é uma mera, o cara é um grande empresário. Não, ninguém fica rico em 10 anos. Milionário, arquibilionário. É considerado uma das 20 maiores fortunas do mundo. Isso não existe em nenhum lugar. Né? Trabalhando honestamente, você nunca ficará milionário. Mesmo. Não ficará. Você vai ficar bem de vida, você vai ter uma vida confortável, milionário você não fica. A não ser que alguém entre, que já é rico, te dá um aporte financeiro, alguma outra coisa, mas assim, por vias normais, nós seremos sempre classe média. Todos nós. Né? E já está muito bom. Tem um carro, tem um sapato para usar, tem alguma coisa, está muito bom. Né? Então, assim, e o que é isso? Isso é capitalismo. Quer dizer, o capitalismo permite que todo mundo ganhe dinheiro do seu próprio trabalho, com seu próprio esforço. Mas o que está em jogo por essa gente, como Eike Batista, não é capitalismo mais. Eles utilizam o capitalismo para fazer grandes negociatas, tá? Para favorecer a eles mesmos, em detrimento, porque quando um cara entra, qual é o problema do lobby de uma grande empresa que já existia naquela época, hein? Quando você tem um grande banco se formando, vocês vejam o Barão de Mauá aqui, com todo o apoio do imperador. E o Barão de Mauá fica rico porque ele vai trabalhar precisamente para quem? Para os Rothschild. E depois ele acha que ele pode dar uma volta nos Rothschild e abrir o próprio banco dele, porque quebrou a cara. Claro que não pode. E com o apoio do imperador, hein? Né? Mas era um homem que tinha um tino comercial, ele consegue se refazer, mas não mais na linha de banco, né? Porque quem cria o Banco do Brasil é o Barão de Mauá, né? E depois aquilo fica para o Brasil. Mas, enfim, o que vai acontecer então com a casa de Rothschild? A casa de Rothschild, ela compra os títulos brasileiros. Isso é tão importante que até hoje, não sei atualmente, porque eu já não ando acompanhando muito. Até hoje, até algum tempo atrás, os títulos brasileiros constituíam dotes de casamento das filhas dos Rothschild.
para vocês terem uma ideia do que possa ser isso, talvez, esses fundos a nível de empréstimo. Né? Então, esse Nathan Mayer de Rothschild é o nome que está preso a toda uma engrenagem financeira mundial do começo do século, no mundo inteiro e no Brasil. Tá? No mundo inteiro e no Brasil. Pois muito bem. Então, esse domínio do planeta, de parte do planeta, vem de uma longa data. Então, antes dos Rothschild, vamos dar alguns nomes. Quem que nós tínhamos? Os Fugger. O Fernão de Noronha, por exemplo, trabalha diretamente para os Fugger. Os Fugger eram os financiadores dos Habsburgo. Né? E esses caras, que são aqueles caras que vão formar a Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia Holandesa. Então, quando os holandeses vêm para o Nordeste do Brasil, eles vêm por esse intermédio desse camarada. Né? Então, a história toda do Nordeste está ligado a banqueiros, e a banqueiros da Holanda, né? Onde eles tentam espalhar ali, tentam ir até a Bahia. Os holandeses são vencidos na Bahia. Da Bahia eles não conseguem passar e são expulsos. Né? E essa gente sempre tentou retalhar o Brasil, retalhar mesmo, criar diferentes republiquetas aqui. Né? Portugal, por um mistério absolutamente insondável, consegue manter o Brasil. Pois muito bem. Esses caras, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o monopólio das vendas de indulgências papais eram feitos por judeus. Né? O arcebispo da Mogúncia é um testa de ferro de um desses banqueiros. Então, a igreja vendia. Não era a igreja, eram os banqueiros. Né? Eles traficavam com as indulgências, eles traficavam com o cartel do cobre. Por exemplo, a palavra, os Fugger, de Habsburgo. Fugger significa, Fuggern, na linguagem alemã, significa falta de escrúpulo. Né? Falta de escrúpulo. É por isso que a coroa portuguesa tinha verdadeira aversão a falar que, a terra de Santa Cruz era Brasil, porque quem comerciava era essa gente. Então, o Brasil, quem nasce no Brasil hoje é brasileiro. Não, não é. Quem nasce no Brasil é brasiliano. Brasileiro era aquele que comerciava o pau-brasil, portanto, é uma atividade indigna. É uma atividade de falta de escrúpulo. Tá? Porque estava diretamente ligada não ao capital privado, mas à usura. Então, antes dos Fugger no século X, a gente tem o opulento João Bom, João Bom é um rei da França. Então, enfim, a história dessa gente vem de longas datas. Tem o João Bom, tem os Welser, tem os Fugger, tem os Rothschild, tem os Havarov, tem os Baruch, os Stavics, e vai por aí afora. Muito bem. Quem é que vai fazer esse contrato do governo português? Aqui é que entra aquilo que eu falei para vocês, uma parte da história brasileira muitíssimo mal contada. É um mineiro. Minas Gerais produziu grandes traições para a história brasileira. O Marquês de Barbacena, o Visconde de Barbacena e o Visconde de Itabaiana, né? O Marquês de Barbacena, curiosamente, é o que eu falei também no primeiro bloco, ele estava lá em Portugal quando a família imperial embarca para o Brasil. Então ele vem junto com Dom João VI. Né? O que esse homem estava fazendo no navio? E ele já vem da Inglaterra com algumas coisas. Né? Então, o Marquês de Barbacena é efetivamente um funcionário dos Rothschild. Vejam vocês que é um mineiro, hein? Para vocês terem uma ideia de que já havia alguma coisa muito bem instalada dentro do Brasil, a tal ponto de um mineiro ser funcionário dos Rothschild. Isso evidencia um outro cenário. E o Visconde de Itabaiana, igualmente. Vai ser acreditado ao Marquês de Barbacena, ele vai ser o plenipotenciário do Brasil na Grã-Bretanha, onde ele tem uma carta credencial de 12 de agosto de 1822.
né? E é esse cara que será incumbido dos ajustes, entre aspas, para o reconhecimento da independência brasileira. Então ele começa a desgraçar o Brasil ali, né? Esse mineiro, Marquês de Barbacena, né? E então as instruções das tratativas do empréstimo são feitas através dele. Mas vai haver uma situação muito curiosa, que é o seguinte: não existe, segundo os estudiosos, o lançamento da segunda operação de empréstimo dentro do Tesouro. Não há documento, não tem livro, não tem publicação, não tem nada. Então é um lançamento, é uma liberação de verba altíssima e absolutamente impagável. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, naquela altura, 1 milhão de libras, né, o Brasil pediu emprestado de 750 mil. Tá? Foi dado um prazo de 30 anos de pagamento com 1% de amortização. 5% de juros anuais. Para a gente ter uma ideia do que é 5% de juros anuais, nenhum governo naquela altura praticava isso. Então o Brasil pede 750 mil libras, né? E ele fica devendo 1 milhão. Então essa margem de 250 mil vai ser, evidentemente, os empréstimos, etc. Tal, muito bem. Esse contrato vai ser feito com o Thomas Wilson. E o contrato contém cláusulas absolutamente anômalas. Por exemplo, o monopólio das compras de qualquer material que o governo imperial brasileiro precisasse. Qualquer coisa que o governo imperial brasileiro precisasse, ele não podia mais comprar de Portugal. Ele tinha que comprar da Inglaterra. Por isso que Portugal quebra. Né? Eles têm 1% sobre todas as compras e vendas de prata e ouro. Você veja a loucura. Você já está comprando de Portugal, da Inglaterra, e naquilo que você está comprando, você ainda deve 1% para eles. Não para por aí, não. Tem 1% sobre todas as letras de câmbio vindas para o país, ou remetidas do Brasil para o estrangeiro. Tem 1,5% sobre todos os seguros de embarque de ouro e de prata. E tem 1,5% sobre todas as transações que se fizessem no Brasil. Essa obra do Castro Ferreira é importantíssima, porque é essa obra que fala nessas coisas, que está disponível na internet, na Biblioteca do Senado. Vocês podem baixar a obra, é gratuito. E vai lá e lê, consulta a obra. Né? Então, os negociadores desse pacto absolutamente monstruoso são exatamente Visconde de Barbacena, o mineiro, né? E o Visconde de Itabaiana. E eles são amigos íntimos, eles se tratam em cartas por meu amigo do coração. Né? A partir daquele momento, né, o Brasil entra, nosso tempo está acabando, numa sequência de endividamento formidável. Formidável. Né? E por mais que o Brasil queira, ele não vai conseguir se livrar. Porque vejam vocês que as cláusulas dos contratos, além da dívida de 750 mil, para cada coisa que entra dentro do Brasil e é negociada, aumenta a dívida. E aquela dívida que aumenta não tem nada a ver com os 750 mil que eles somam emprestado. Ou seja, isso é um projeto absolutamente criminoso. Né? Criminoso. Muito bem. Então, a casa de Rothschild vai fazendo contratos cada vez mais leoninos com a coroa. Tá? Então, eles vão emprestando dinheiro e as cláusulas desses empréstimos são efetivamente estarrecedoras. Né? Agora, o que vai acontecendo? Quem vai aprovando esses empréstimos? As câmaras, os deputados, a oligarquia, que vai se formando no Brasil, a revelia da Casa Real Portuguesa. É preciso entender isso. E é essa oligarquia, essa elite, vamos dizer assim, que põe Dom Pedro II para correr futuramente. E o que eles objetivavam? Seguir aquele plano dos Rothschild, que era fatiar o Brasil em não sei quantas repúblicas. Eles nunca conseguiram. Né? Porque quando o golpe da República é dado,
O objetivo da República era dividir mesmo o Brasil. O Dom João VI sofre com isso. Dom João VI, já por conta do sistema das capitanias hereditárias, quando vem ao Brasil, tem que pagar, porque os indivíduos que ficaram aqui, à revelia, contra a lei portuguesa, eles tomam posse das terras que não eram deles, né? E começa a matar e a perseguir todo mundo e criar o que hoje a gente chama do coronelismo em determinadas zonas. A coroa de Portugal não tem nada a ver com isso. Isso é um esquema de bandidagem que foi criado aqui dentro. E depois, então, Dom João VI teve que indenizar, e Dom Pedro I, para fazer a independência, teve que indenizar essa gente toda. Então o Brasil foi comprado 2 vezes desses bandidos. A coroa portuguesa comprou o Brasil para manter o Brasil como unidade territorial, né? Dessa gente que será futuramente uma elite completamente contra. Então a elite que se formou no Brasil, nesse aspecto, ela é diametralmente diferente da elite que havia em Portugal. A elite que havia em Portugal, os reis portugueses trabalhavam em consonância, exerciam o poder com 3 frentes. A coroa, a Casa Real de Portugal, a nobreza e o clero. Toda a história de Portugal é trimembrada. A história brasileira não. A história brasileira, a coroa vai lutar o tempo inteiro, né, com uma rede de oligarcas que estarão sempre sabotando a coroa. E é esse esquema que continua mais ou menos até hoje. Então, assim, o futuro do Brasil, as hipotecas, um outro problema que nós vamos ter, de novo, Juscelino recorre a bancos internacionais. Cada vez que a gente recorre a bancos internacionais, nós estamos recorrendo ao mesmo esquema. E ele é impagável. O que vai ter que fazer para se livrar disso? Vai ter que fazer o que a Islândia fez. Num determinado momento da nossa história, quando o Brasil tiver vergonha na cara, né, vai ter que quebrar o esquema. E haja tutano para quebrar o esquema, porque ele é um esquema que ultrapassa séculos. São extremamente poderosos. E essa gente não titubeia, eles matam mesmo. Eles mataram não sei quantos presidentes nos Estados Unidos, matam no mundo afora, fizeram a Revolução Francesa, mataram toda a Casa Real russa. Nós não estamos falando de gente que brinca em serviço. É um negócio seríssimo. Agora, vai ter que ser feito. Então, assim, para a gente finalizar, recai sobre a coroa portuguesa uma grande injustiça. Por quê? Porque nós simplesmente não ensinamos à população este outro lado da história, tá? Que é o lado que a coroa não foi endividar. E, por outro lado, quem é que tinha o dinheiro naquela época? Se está passando por dificuldades. Então, a história do Brasil tem que ser revista nesse aspecto, para que a gente consiga entender até alguns problemas hoje que nós enfrentamos no cenário atual brasileiro e que é tão difícil de tirar. É como no caso da corrupção, né? E do funcionamento do Estado, porque essa gente se sente dona do Brasil, literalmente. Nós somos invasores dentro do esquema. E quando a gente reclama, eles ainda acham ruim, que nós não temos direito de reclamar. Porque essa gente acha que eles são os donos. E não vai dar tempo de falar hoje, mas o esquema do Carral, né, ele funciona com contratos. Depois, num outro programa, eu leio para vocês uma parte do documento do Carral, em que, quando ele cede uma propriedade, aquela propriedade é cedida eternamente. Isto é talvez uma das grandes sacadas por trás do negócio. Então, por exemplo, quando os Rothschild vão comprar coisas aqui no Brasil, quando tem um banqueiro, né, e aquele banqueiro vende para o Rothschild, quando você compra e aquilo está submetido a uma outra lei, né, que é a lei do Bet-Dina, esquece. A posse é eterna. Você poderia perguntar, mas quem foi que deu a autorização para a posse ser eterna? Aí é um outro esquema. Então, ouvintes, a história é muito mais complexa. O momento, inclusive, que nós estamos passando no Brasil agora tem a ver com essa história, que já se arrasta dentro do Brasil há muito tempo. É um momento gravíssimo. Gravíssimo.
mas ele é um recorrente na história republicana, né? E só na história republicana ele tornou-se muito intenso, porque enquanto nós estivemos na mão da coroa, tinha outras dificuldades, mas não essas, que nós enfrentamos desde o momento que a República foi instaurada. Porque precisamente o objetivo deles não é a República, é outra coisa, que essa gente nunca deixa clara. E não vão deixar até o momento que eles, de fato, aparelharem tudo. Aí nós vamos saber para que eles vieram. E aí Inês é morta, porque será tarde. Então, muito boa noite, espero que tenha esclarecido um pouco e, sobretudo, na busca desse resgate da recuperação da imagem da família real portuguesa. Nós precisamos de começar a inserir a história do Brasil no contexto internacional, tá? Para a gente começar a entender um pouco melhor onde é que nós nos enquadramos aqui. Boa noite para vocês, até a semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência.